A vida não é só o que aparenta ser. Foi esse o mote para este podcast, onde conversamos com personalidades que têm uma profissão que também passa pelas redes sociais. Mas não mostram tudo. Ou melhor, não mostram quase nada. E é aquilo que fica de fora do pequeno ecrã que aqui queremos conhecer. Eu sou Inês Duarte Freitas, jornalista do Público, e este é o podcast A Vida Não É O Que Aparece. Pedro Chagas Freitas nasceu em Guimarães, mas o seu interesse pela escrita floresceu em Lisboa, onde estudou Linguística. Foi jornalista, até descobrir a escrita criativa. Hoje é um dos autores mais lidos em Portugal. Depois dos best-sellers A Raridade das Coisas Banais e Prometo Falhar, está quase a chegar aos 40 livros. O mais recente romance, O Hospital de Alfaces, resulta do tempo que viveu na unidade de transplantados com o seu filho Benjamin, que sobreviveu também graças a um apelo nas redes sociais. Só no Instagram tem mais de 413 mil seguidores. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, é um gosto estar aqui. O que acabei de ler é parte da sua biografia. O que é que tem escrito na bio, nas redes sociais? Boa pergunta. Agora, eu julgo que são as coisas mais profissionais, não é? Está relacionado com o facto de ter sido escolhido o Prémio 5 Estrelas de Literatura, também o que eu faço, portanto, escrevo livros, sou orador desmotivacional, como eu gosto de dizer, e também formador na área da escrita, julgo que é isso que está lá, é a parte mais profissional, digamos. Eu ia perguntar isso, porque é que se apresenta como um orador desmotivacional? Porque o que eu falo, ao contrário dos gurus, né, é das minhas falhas, é do que correu mal, e depois as pessoas fazem o que quiserem com isso. Né? Eu tenho um bocado uma aversão à coisa do guru, de ser alguém que é uma espécie de Deus, e eu quis ir ao contrário. E o que eu tento fazer nos livros também, e no que digo é isso, é desconstruir essa ideia do iluminado e procurar ser uma pessoa como as outras, que falha muito, e então por isso é que pode ser desmotivacional alguém ver alguém a falar das suas falhas, pode ter esse lado, mas o que nós precisamos também de quem esteja ali ao nosso lado. Gente como nós. É uma coisa que nós dizemos há muito, mas que cada vez se faz menos, né? Cada vez vemos pessoas a querer vestir a pele de Deus, cada vez mais a pele de Deus, de quem sabe tudo. Eu sei muito pouca coisa, e é por isso que escrevo. Se soubesse muita coisa, sequer não escrevia, porque já sabia tudo. Esse enumerava aí as várias coisas que pode ter na sua bio. Era assim que se apresentaria alguém que não o conhece? Como é que se fazia essa definição? Dependerá desse alguém, não é? Se for uma coisa mais formal, sim, será alguém que escreve livros, é o que eu faço, e que dá palestras e coisas do género. Se for alguém do meu círculo mais íntimo, digamos, mais privado, não, sou uma pessoa que é o pai do Benjamin, e é o marido da Bárbara, e é o filho da Zina. E é isso, é o que me interessa mais, se calhar, é isso, não é? É esses dois lados, nós todos temos esses dois lados, ninguém é só um lado. Aliás, temos muitos mais lados, se calhar. Mas numa rede social que é eminentemente visitada por leitores, não é? É o lado profissional que está ali, portanto, são as pessoas que me leram num livro ou que me ouviram em qualquer lado, e para essas esta é a biografia mais unânime, digamos, não é? Que é aquela com a qual elas se vão identificar, porque ouviram em qualquer lado e que, pois foi este que escreveu este livro. Se eu pusesse lá o pai do Benjamin, muita gente se calhar iria estranhar, se calhar não é este, é outro qualquer, não é? Já o ouvi muitas vezes dizer que é alguém que escreve livros e não um escritor. Porquê? Sim, a palavra escritor, eu sempre faço ideia se é a sua experiência também. A minha experiência enquanto criança, desde criança, é de ver o escritor, quando um escritor à escola, assim, uma coisa mais formal, digamos, e eu vi o escritor quase como um ser iluminado, né? Este escreveu livros, né? Muitas páginas, sem desenhos, portanto era uma coisa quase do âmbito do sagrado, né? E eu quis tirar esse lado sagrado ao ato de escrita. Para mim não é nada sagrado, é algo que todos nós sabemos fazer, todos escrevemos, depois vamos ver se alguns escrevem livros, outros não, outros se calhar se escrevessem iriam escrever coisas maravilhosas e nunca escreveram, outros se calhar escrevem mesmo sem escrever, estão a escrever livros, não é? Eu conheço pessoas que são escritores maravilhosos e que nunca escreveram livros. E nunca publicaram, não é? Nunca escreveram sequer, mas só ouvi-los falar, percebe-se que está ali um escritor. Ele tem um escritor, a maneira como conta a história, a maneira como sente o que está a acontecer, isso é ser escritor. Agora, eu não me vejo como uma criatura iluminada e por isso quis tirar, evidentemente, essa carga. Claro que as pessoas dizem que eu sou escritor porque eu escrevo livros, não é?
Eu não gosto de me definir enquanto escritor. No limite sou autor, né? Faço coisas, tenho autoria de algumas coisas. Depois, se depois é um escritor no sentido mais clássico ou não, isso eu quero deixar isso para as pessoas e quero tirar esse peso também às pessoas que me leem, dizer-lhes no fundo, vocês também podem escrever, né? Vocês também são escritores, vocês também escrevem as vossas coisas, depois se transformam em livros, se são lidos por muitos ou não, isso já é outra coisa. Há 20 anos, o seu primeiro livro foi lançado há 20 anos, não sei se estou certa, não é? Sim. Há 20 anos para ser escritor ou autor não era preciso ter redes sociais? Hoje é quase um requisito. Sim, eu há 20 anos criei uma coisa vanguardista naquela altura, que era um blog, né? Havia muito poucos blogs, pelo menos na minha área havia muito poucos, e pronto, e percebi que era uma ferramenta boa, era um espaço bom porque permitia colocar fragmentos dos textos, tal como uma espécie de trailer dos filmes, não é? Havia os trailers dos filmes, que ainda existe, e na literatura nós não tínhamos essa possibilidade, não é? Não tínhamos essa possibilidade porque o único contacto que o leitor podia ter antes de comprar o livro seria numa biblioteca, numa livraria, se estivesse lá o livro, podia até nem estar, portanto estávamos muito limitados. A partir do momento em que a ferramenta do blog surge, é fantástico, porque eu posso colocar lá fragmentos dos livros e as pessoas podem, no fundo, folhear o livro sem... Antes de o comprar. Exatamente, sem precisarem de ir a uma livraria nem a uma biblioteca. Depois, com as redes sociais, tornou-se ainda mais usual isso, e julgo que qualquer autor agora fará de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, através da sua editora, fará esse tipo de divulgação através de fragmentos. Portanto, acaba por ser algo em que a literatura já estava atrasada, não é? O entregar de pequenos pedaços de um livro, neste caso, era algo que o cinema já fazia há muito, não é? Exato. Mas como é que também é uma ferramenta para testar formatos, para testar textos? Muitas vezes sim. Sendo que depende também dos livros, não é? Se eu escrever um romance, eu não vou colocar, enquanto estou a escrever o romance, com um livro de maior extensão, eu não vou colocar pedaços enquanto estou a escrever. Portanto, só depois de acabar é que, quando ela é publicada, é que começo a colocar. E aí já não vou alterar nada, já não dá. Quando são textos mais imediatos, mais curtos, uma crónica, um poema, qualquer coisa assim mais curta, sim, é espantoso, não é? Nós colocamos agora e segundos depois já temos alguém a opinar sobre o texto e a dizer o que é que o fez sentido. Portanto, é uma ferramenta que tem esse lado bom, também é um lado mau, porque pode, se nós formos condicionados por isso, podemos dizer, se calhar a reação aqui não foi boa, se calhar já não ponho este texto no livro. Portanto, acabamos por ter de tentar ser um bocadinho imunes a isso. Portanto, este texto vai entrar no livro, quer tenha... Já para não haver uma autocensura, não é? É um bocadinho. Nós acabamos por ver ali uma espécie de laboratório, não é? E se vimos isso como um laboratório, é excelente, que eu posso inventar agora uma frase e ponho e depois vamos ver o que é que isto dá. Depois logo se vê o que é que se faz com aquilo. Isso é um laboratório. Agora, se eu estiver a escrever um romance, uma obra com princípio, meio e fim, que eu tenho na minha cabeça, e durante a obra for de alguma forma influenciado, aí é que pode ser já mais pernicioso, porque a mim interessa-me escrever o que me apetece. A mim interessa-me escrever o que me apetece. E depois logo se vê. Portanto, o David Bowie tinha uma frase fantástica que era: quando estou a compor, sou músico. Depois de compor, já sou vendedor. Portanto, agora já tenho o álbum, agora quero vender, quero ver quem é que vai ouvir isto. E é um bocadinho o que eu faço. Enquanto estou a escrever, eu tento. Nós estamos sempre em mundo, somos criaturas em mundo, somos influenciados, mas tento não me deixar influenciar por imaginar se aquela pessoa vai gostar ou outra pessoa vai gostar. Tento escrever o que me apetece. E depois logo se vê. Depois de acabar, vamos à procura das pessoas que podem ler este livro. Quem é que vai gostar de ler este livro? Mas é depois. Portanto, é um processo que eu tento que não influencie o momento em que estou a escrever. Mas quando é que as redes sociais se tornaram uma espécie de diário? Ou seja, quase todos os dias publica uma reflexão, não é? Há dias em que é uma reflexão nova, digamos, que tem que ver com a atualidade, portanto, eventualmente será isso, mas normalmente são pedaços dos livros, que eu acabo por ser quase aleatório, mas nunca é aleatório, porque uma escolha tem sempre um caráter que é pessoal, não é? Então, eu escolher este pedaço do livro e não o outro hoje, define se calhar o que eu estou a sentir, mas no limite é isso, é procurar expor pedaços do texto que porventura representem o texto completo, não é? Mas não é algo que eu tente fazer para influenciar. Quando é algo relacionado com a atualidade, aí sim, é a minha visão deste momento, o que está a acontecer agora, e é muito situada, não é? Muito situada no tempo, é neste tempo específico, este assunto. Mas nesse sentido é uma forma também de processar sentimentos? Escrever sobre o que está a acontecer? Sim, claro que sim, tudo é sentimentos, não é? A maneira como eu interpreto uma eleição é sentimentos, é o que eu sinto, é o que, porventura, no meu caso, é o que eu vi o meu pai celebrar há 30 ou 40 anos. O
que é que era, porque é que o meu pai celebrava a vitória deste e não do outro. Aquilo está tudo na minha memória, portanto é tudo um processo emocional. Eu a festejar a vitória de um ou a vitória do outro é muito emocional, é muito pessoal e acaba por ter um caráter quase íntimo, não é? Apesar de ser uma coisa pública, é uma coisa íntima, porque é a minha interpretação. Eu vou buscar o mais íntimo de mim. Eu amar este político e não gostar do outro é uma coisa íntima. Não é? Não tem medo de ser interventivo, Pedro? Porque nas redes sociais parece que as pessoas têm muitas vezes medo de expressar as suas opiniões, ou vemos muita gente que não expressa qualquer tipo de opinião ou que é muito neutra. O Pedro não tem medo de... Claro que tem, não estou. Ninguém. Eu sou um adepto do medo. Se perguntar ao meu filho quem é a pessoa mais medricas do mundo, ele vai dizer que é o pai. Portanto, eu não tenho problema nenhum em assumir os meus medos. Não tenho medo em assumir os meus medos. Tenho medo dos meus medos, às vezes, porque eles podem me bloquear. Tento é que não me bloqueiem, né? Tento ter, se eu tenho uma visão que eu julgo. E depois aqui é uma questão também de critério próprio. Isto é, eu tenho uma visão sobre um tema. Se eu julgo que a minha visão não vai trazer nada, só vai trazer guerra ou ódio, prefiro não fazer. Agora, se eu acho que aquilo vai construir qualquer coisa, se pode de alguma maneira fazer, olhar para lá pelo menos, é o que eu quero. Eu não quero... O Saramago tinha uma expressão maravilhosa que era que não queria colonizar o outro, não é? Fazer do outro uma colónia dele. Eu também não quero colonizar o outro. O que eu quero é que as pessoas olhem para lá. Eu julgo que quando eu escrevo sobre a atualidade, o que eu pretendo é isso, é fazer olhar para lá. E depois as pessoas podem até discordar da minha abordagem, mas estão a olhar para lá, estão à procura de qualquer coisa no que aconteceu, que é qualquer coisa que não está só na espuma, não é? Que não está ali só no superficial. Normalmente quando nós ouvimos uma notícia aquilo fica pelo superficial e basta alguém se calhar olhar para lá mais com uma lupa, que já nos obriga também a colocar essa lupa e a perceber o que é que aconteceu aqui na verdade. E é isso que eu pretendo. Claro que tenho medo que, pronto, e às vezes acontece, não é? Acontece porque quando nós nos colocamos de um lado, há sempre o outro, e às vezes há vários lados, nem sequer é só um, às vezes há muitas dezenas de lados, e os outros podem sentir-se de alguma forma feridos, mas eu nunca faço com a intenção de ferir, eu não quero ferir ninguém, quero, acima de tudo, tentar perceber o que é que eu posso construir aqui. Se posso construir qualquer coisa, perfeito, se não posso, elimino, e já me aconteceu em alguns posts, já não me lembro, ainda há pouco, um ou dois, em que eu coloquei e depois tirei, porque eu vi que as reações iam ao contrário do que eu pretendia. Ou seja, eu estava a tentar construir e só via coisas destrutivas e ódio entre as pessoas ali nos comentários. E pá, não quero, não quero alimentar isto. Já apagou publicações? Apago, sim. E assumi depois, fiz uma publicação a dizer sim, eu apaguei a publicação anterior, para as pessoas perceberem que, antes de mais, eu também posso errar. Achei que era uma coisa que ia construir e só estava a destruir. E depois que não tem mal nenhum corrigir alguma coisa que nós julgamos que fizemos errado. E, né? No fundo nós fazemos escolhas, eu faço escolhas erradas todos os dias. E às vezes tenho dias a assumir publicamente, outras não, são só privadas. Felizmente ninguém, não preciso estar a pedir desculpas de todos os meus erros publicamente, mas este foi o que eu julguei foi um erro. O que eu penso é aquilo. O que estava lá é o que eu penso exatamente. Mas o efeito foi contrário, ou seja, em vez de promover um diálogo que podia levar a qualquer lado, só estava a criar ali guerras e pessoas a ameaçar-se. Mas nas redes sociais há uma desresponsabilização do ódio, ou seja, as pessoas... Sim, o ódio está muito barato. O ódio devia estar muito mais caro, devia ser uma coisa muito cara e está cada vez mais barato. Está a ser vendido ao desbarato mesmo. E isso sente-se. E eu tento que o meu espaço, a minha casa, digamos, que a minha casa digital, seja um espaço que tenta ir ao contrário, ou seja, tenta promover o que fez bem, o que tenta elogiar, que é uma coisa rara. Portanto, eu elogio muitas vezes o que eu vejo que merece ser elogiado, que eu sinto que deve ser elogiado, e tento ir um bocadinho contra a corrente nesse sentido. Evidentemente que, como eu dizia há pouco, eu ao elogiar uma pessoa, mesmo que não seja de toda a minha intenção, as outras pessoas pensam que eu estou, ao elogiar esta, estou a criticar a outra, estou a dizer que a outra é menor. Não, é um trabalho escrito que pretende olhar para esta pessoa, não pretendo olhar para esta pessoa em espelho com a outra. Não é nada disso que eu pretendo. Mas quando isso acontece, eu percebo que de facto o ódio está cada vez mais normalizado. Portanto, é muito normal odiar. E é mais estranho nós vemos nos dias de hoje alguém a mandar um abraço, se calhar, numa caixa de comentários do que alguém a oferecer pancada a outra pessoa numa caixa de comentários. Mas falava aí da superficialidade que as redes sociais têm. Vivemos na era do plástico, ou seja... Nem são só as redes sociais, porque acaba por ser um diálogo, não é? O que vende é isto, e se o que vende é isto, acaba por ir tudo ao reboque. Tudo vai a reboque do superficial e do imediato, não é? E isto acontece em todas as áreas. Portanto, tudo acaba por ter este lado mais veloz, digamos. Por isso é que o livro representa muito mais do que ler um livro. Representa o fugir a isto. Porque sempre que eu estou a ler um livro, eu estou
Uma tomada de posição, hoje é uma ler um tomada de livro. posição. Eu estou a dizer, eu agora vou escapar-me um bocadinho disto. Nem que seja 10 minutos, eu estou a escapar-me. Nem que seja um livro sobre redes sociais. Pode ser um livro sobre redes sociais, mas eu estou a escapar-me das redes sociais enquanto estou a ler o livro sobre as redes sociais. E a ferramenta livre é uma ferramenta muito importante nesse sentido. Obriga-nos, de facto, a fugir destas palas. Nós às tantas parece que andamos com palas nos olhos e só temos de ver aquelas coisas que nos são apresentadas diariamente, e cada dia tem um assunto, cada dia tem uma dinâmica própria, e o livro é uma escolha minha. Eu vou ler isto. Independentemente da notícia do dia, do que está aí a bombar nas redes sociais, eu vou ler este livro. E este livro permite-me, pelo menos enquanto estou a ler, tomar essa posição. Sou eu que estou aqui no meu silêncio, no meu espaço, posso estar no meio do ruído, mas já não estou no meio do chinfrim que é muitas vezes a nossa vida pública, digamos, a nossa exposição ao outro. No fundo estamos a olhar para dentro em vez de olhar para fora. Não é? Mas hoje não sabemos estar aborrecidos, e a escrita vem muitas vezes nós adultos e crianças. De um estado de aborrecimento. E precisamos do tédio, o tédio é fundamental. Isto vem desde crianças, não é? Nós temos a ocupação de tempos livres, não é? Usamos a ocupação de tempos livres, só essa expressão já diz tudo, não é? Nós estamos a fazer daquilo quase como se fosse uma coisa má ter tempos livres. A criança tem que ter tempos livres, precisa. Mas nós fazemos atividades de ocupação de tempos livres, estamos a ocupá-los, nós decidimos, nós adultos, vamos decidir como é que a criança vai gastar o seu tempo livre, quando devia ser ela, chama-se tempo livre, assim já não é tempo livre, assim já é tempo bastante limitado pela visão do adulto e não pela da criança. E isto depois, quando crescemos, ficamos assim também, não é? Achamos que estamos entediados, a nossa vida é uma seca, quando se calhar a nossa vida é uma seca quando não temos a oportunidade de estar entediados. Mas para si foi assim que começou a escrever? Foi na infância? Sim, para combater este aborrecimento? Eu julgo que todos nós somos escritores, no sentido que eu julgo que não há ninguém que quando é criança, mesmo criança, 4, 5 anos, não há ninguém que não invente histórias. Todas as crianças inventam histórias, às vezes coisas inacreditáveis que depois se perdem, porque depois começamos a levar-nos muito a sério. Depois, quando vamos ficando adolescentes, na pré-adolescência e na adolescência, começamos a escrever sobre o sentido da vida, não é? Todos não sabem, o que é que está. Depois, às vezes, morre-nos os diários, não é? Os diários, depois morre-nos um avô e aquilo faz-nos pensar sobre coisas, o que é isto da morte e tal. Portanto, nós começamos a construir aí essa capacidade de pensar sobre as coisas. E escrever para mim é igual a pensar. Nesse sentido somos todos escritores porque todos pensamos e é de uma forma única. Não há ninguém que tenha o mesmo tipo de pensamento sobre todos os assuntos. O que é fascinante é isso. Depois alguns escrevem. Alguns transformam isso em letras mesmo. Começam a escrever no computador ou à mão. E o meu processo foi esse. Eu gostava de inventar histórias quando era criança. Depois, quando ganhei a ferramenta da escrita, percebi, isto ainda é mais giro, que em vez de contar, agora posso escrever e depois é só espalhar pela minha família e pelos meus amigos e eles vão ler todos. E depois, quando entrei na adolescência, os primeiros amores, as primeiras perdas, como eu dizia há pouco, fez-me escrever outras coisas, muito mais tristes, muito mais melancólicas, muito mais adultas quase, não é? E pronto, e depois a escrita foi ficando. Eu julgo que nós todos somos escritores nesse sentido. Depois alguns deixam de escrever, outros continuam. Julgo que grande parte dos adolescentes ainda hoje terão diários, podem chamar-lhes outras coisas, podem escrever no telemóvel, lá nas notas do telemóvel, podem escrever onde eles quiserem, mas aquilo é um diário. Quando tem uma página no Facebook e vai colocando lá reflexões, aquilo é um diário. Todos nós acabamos por ter essa necessidade de formalizar aquilo que sentimos. E depois alguns mantêm, outros não. Alguns chegam depois à idade adulta, começam a trabalhar e deixam de escrever, outros não. Outros continuam a manter esse lado. E esse aí é que se pode chamar escritores no sentido mais profissional da coisa, porque escrevem livros, não é? Mas somos todos escritores nesse sentido de que todos gostamos de pensar sobre o que sentimos, sobre o que vivemos. Mas hoje os livros têm um peso diferente para as crianças e a minha pergunta é, a culpa também é dos pais que, como aí na Amiga Cinzenta, não levantam os olhos dos seus próprios telemóveis? Eu julgo que as crianças, a experiência que eu tenho tido, as crianças mesmo, bastante jovens, mesmo antes de saberem ler, adoram livros, não é? E gostam de, mesmo antes de saberem ler, de folhear o livro, de ver as ilustrações e tentar imaginar o que está aqui a acontecer. Gostam depois de ouvir a história que os pais lhe contam antes de ir para a cama. Isso acho que se mantém intocado. O problema está depois, não é? Depois, quando chegamos ali aos 13, 14 anos, como é que o livro é vendido, não é? Como é que o livro é vendido? É vendido como uma coisa secante, é vendido como uma coisa obrigatória. E a partir daí, naquela idade, não é? Nos 13, 14 anos, 15, nós somos rebeldes por natureza, faz parte. Somos todos rebeldes, todos queremos experimentar coisas, todos queremos dizer que não. E às tantas, dizer não ao livro é uma coisa fixe, não é? Vou dizer, não, os pais querem que eu leia, eu não vou ler. E acaba por ser contraproducente, nós queremos obrigar as crianças a ler. Curiosamente, entre os 18 e 22 anos, julgo que há um crescimento, até em termos de mercado, os dados dão isso, não é? O Young Adults estão a ler muito. TikTok, não é? Sobretudo pelo TikTok, é uma coisa quase irónica, não é? Uma rede social eminentemente de vídeo a levar as pessoas para a escrita através dos booktokers. Portanto, o livro acho que se vai manter sempre, não é? Depois como é que vai ser usado?
Isso já é altamente discutível, não é? Porque aqueles campeonatos que às vezes fazem, eu hoje li 50, este ano li 50 livros, o outro leu 70, quer dizer, não parece que seja por aí o mais importante de um livro, mas o facto de o livro estar vivo dentro desses públicos é muito bom e é um sinal de que ele, apesar de tudo, não vai morrer, não é? Numa das suas publicações mais recentes, escrevia aos pais que sentem uma fraude. A culpa vem com o cargo de pai e mãe? Se não vier é mau sinal. Eu julgo que um pai ou uma mãe sente-se, até um filho às vezes, não é? E um neto, às vezes sentimos culpa, não é? Por não estarmos presentes, por não, naquele momento não termos dito o que devíamos ter dito, por não darmos um abraço. Um pai, no meu caso, pelo menos, leva isso até à demência, não é? O simples facto de eu deixar o meu filho na escola acaba por ser uma coisa dolorosa para mim. Todos os dias eu sinto-me a abandoná-lo. Eu sei que é o melhor para ele, eu sei que é importante ele ter aquela experiência, e já nem falo só na aprendizagem teórica, é mesmo estar com os outros da mesma idade, mas aquele sentimento de abandono, de traição quase, eu estou a trair o meu filho porque eu estou a deixá-lo com outras pessoas, e eu vou trabalhar. Porque é que eu vou trabalhar? Se calhar se conseguir arranjar aqui maneira de estar com ele, acaba por colocar questões a mim próprio que me doem, não é? Essas questões doem. Quando nós pensamos que não estamos a ser o melhor pai que podíamos ser, dói profundamente, não é? Onde é que fica a culpa quando se tem um filho internado à espera de um transplante? Aí sentimos-nos, já nem é uma fraude, não é? Aí sentimos-nos uma nulidade, não é? Eu nunca me senti tão nulo, tão desimportante, passa a palavra, como ali, porque nada estava nas minhas mãos, não é? Nada está nas mãos dos pais ali. Depende tudo da ciência, depende tudo de um diagnóstico, depende tudo da disponibilidade de um médico, de um técnico, de um enfermeiro. Nós somos criaturas para o processo de recuperação, tecnicamente falando, somos figuras invisíveis. O nosso trabalho ali é tentar fazer com que o outro lado, o lado emocional, e não é despiciando, é importante, é muito importante, esteja bem dentro do que é viver num hospital. É tentar... Qual é o papel de um adulto num hospital pediátrico? Num hospital pediátrico, o adulto tem de ser o palhaço. Eu fui o palhaço de serviço, não é? E muitas vezes é um exercício emocional antilógico, não é? Porque nós estamos todos partidos e temos de fazer rir uma criança, e temos de ir correr com ela no corredor, e temos de fazer do hospital uma espécie de parque de diversões, quando nós queremos tudo menos divertir. Estamos numa posição em que não nos apetece nada divertir. Mas às tantas, e isso é o caráter profundo da alegria, a alegria acaba por nos deixar alegres, pelo menos durante aquele segundo. Eu de facto estou alegre. No segundo em que eu estou a correr pelo corredor do hospital com o meu filho, eu ali estou a correr pelo corredor de um hospital com o meu filho, e vejo a sorrir, e pronto, ali estou salvo. Durante esses segundos estou salvo. Mas é preciso vestir uma armadura de papel, como escreve no É uma armadura de papel, sim. Aparentemente é muito sólida, mas é de papel, rasga com muita facilidade. Mas eu julgo que mesmo cá fora nós muitas vezes usamos estas armaduras de papel, não é? Parecemos todos e nas redes sociais também. Muito. Parecemos todos muito seguros, não é? Mas somos bastante frágeis, não é? E ainda bem que somos frágeis. Mas foi também nesta altura, quando o Benjamin esperava por um transplante, que descobriu o melhor lado das redes sociais? Foi por isso que decidiu partilhar o caso? Sim, eu decidi num momento de desespero, não é? O Benjamin já tinha sido diagnosticado aos 3 meses, portanto nós sabíamos desde os 3 meses que ele tinha aquele problema, que era uma questão de tempo, esperávamos que fosse mais tarde, que o momento do transplante. Teve de ser naquela altura, nós não podíamos ser os dadores, e tivemos de ir à procura. E, portanto, foi um pai e uma mãe desesperados que tornaram esta situação pública. Depois, a partir daí, foi uma onda de amor, de facto, inacreditável, e ficou quase uma dívida àqueles milhares de pessoas que se disponibilizaram a dar uma parte do seu corpo para salvar o meu filho. É uma coisa, eu julgo que nada nos mexe mais, nada nos comove mais. Nada é mais digno de agradecimento para um pai ou para uma mãe do que alguém que quer salvar o nosso filho. E por isso, a partir daí, o que eu escrevia, eu sempre escrevi. Ele esteve internado tinha estado já algumas vezes antes, e sempre escrevi no hospital, textos sobre o hospital, sobre o que é estar ali. Nunca os tornei públicos, mas ali, a partir daquele momento, senti que de facto agora estas pessoas fazem parte deste caminho, não é? E então vamos dar-lhes aqui o que pudermos dar em termos do que está a acontecer, em termos do que nós sentimos, do que ele sente, do que ele ia dizendo. Portanto, era sobretudo frases que ele ia dizendo ali no meio do caos que ia viver internado no hospital.
E foi essa dívida de gratidão que eu ainda hoje tenho. Eu tento todos os dias agradecer a toda a gente. Os profissionais de saúde. Sim, mas isso aí é impagável, né? Os profissionais de saúde, eu ando por aí pelos congressos de médicos e de enfermeiros e de técnicos para tentar, de alguma maneira, eu nunca vou poder agradecer devidamente o que eles fizeram pelo Benjamin, mas vou tentar até o último dos meus dias. Mas quando se vive a doença de um filho, vive-se na doença de um filho? Não se vive mais nada, né? O resto apaga-se. Faz lembrar aquelas fotografias, né? Aqueles efeitos em que só fica uma coisa nítida e o resto à volta fica baço, né? Fica nevoeiro. É o que nós sentimos ali. Vivemos dentro de um nevoeiro em que a única coisa que nós vemos é o nosso filho e não se vive mais nada. Tudo o resto perde cor, tudo o resto perde, e a amiga cinzenta também, né? É uma perda de cor, né? Tudo o resto perde cor, tudo o resto perde interesse até. E nós às vezes ouvíamos frases que traziam isso claramente ao de cima, não é? Frases que são frases à partida que nós pensamos que são empáticas, mas que magoam muito, não é? Quando alguém diz: Pedro, porque é que não vai apanhar sol? Eu estou num hospital com o meu filho, o que me custa mais é ouvir estas frases, porque quando nós estamos ali, quando alguém me diz isso, está-me a fazer perceber imediatamente que o meu filho não pode ir apanhar sol. E o meu filho não apanha sol há meses. Portanto, é uma coisa que me magoa profundamente. A intenção é boa, mas o efeito é precisamente o oposto. Eu olho para o meu filho e vejo, ele não pode apanhar sol. Que sentido é que faz eu apanhar sol? O que é que me interessa o sol, não é? Mas ainda assim não perdeu a vontade de escrever, né? E diz que escrevia durante todo este processo. Escrever é para saber quem sou, não é? E quando era no final do dia, portanto, durante o dia, nem mexia em nada, em telemóveis, nada, zero. Estávamos com ele e depois, quando ele adormecia, a olhar para ele, tentava perceber o que é que tinha sido o meu dia, o que é que aconteceu, o que é que ele disse, o que é que pode ter sido mais marcante, e acabou por ser uma forma também de saber o que eu estava a sentir. Eu acabei por perceber melhor o que eu estava a sentir ao escrevê-lo, mas isso era algo que eu já fazia antes. Fez a vida toda. Exato, o que eu faço a minha vida toda é escrever sobre o que aconteceu, sobre o que eu sinto ali. Tem outro tipo de força, não é? E teve outro tipo de força, primeiro porque as pessoas já sabiam o que estava a acontecer, e depois porque acabou por se criar ali uma cumplicidade quase real, não é? Neste caso é real entre quem escrevia, entre autor e leitor. Costuma haver um fosso, não é? Que é o fosso do livro, é o fosso da ficção, por ser algo ficcional, e não. As pessoas sabiam exatamente o que estava a acontecer e acabaram por se ligar de uma maneira que é incomparavelmente superior, porque mexia com o mais profundo que nós temos, não é? Mas escrever o Hospital Há Faces foi também uma forma de processar tudo o que aconteceu e também a morte do seu pai, ou não? Sim, claro que sim. Por isso é que tem esses três lados, não é? Tem essas três gerações, sou eu, que estou ali no meio, e depois o meu pai e o meu filho. E foi a minha ferramenta, foi a ferramenta que eu encontrei, foi o meio que eu encontrei para retirar algum do peso. Claro que depois as pessoas dizem, então vamos superar, tu vais superar isso. Nunca se supera a perda de alguém que nós amamos. Aprende-se a viver com essa perda? É a única solução, não é? Agora, eu sei que nunca mais vou ser 100% feliz, não é? Porque quando eu estiver 100% feliz, seja lá o que isso for, vai durar meio segundo, que é o tempo de eu me lembrar que o meu pai não está aqui. Portanto, grande parte dessa felicidade vai-se. Portanto, a grande parte do que é ser feliz dependia também das pessoas. E julgo que acontece assim com as pessoas todas. Nós somos uma pessoa com uma rede de pessoas à volta, e essa rede de pessoas também é o que nós somos. Se alguém tirar uma peça dessa rede, nós continuamos a ser pessoas, mas nunca vamos ser plenos, quer no bom, quer no mau, não é? Eu, quando estava triste, falava muitas vezes com o meu pai. Depois dele morrer, eu estava no hospital com o meu filho e tentava perceber o que é que o meu pai ia dizer. Era um diálogo que eu tinha muitas vezes também, às vezes, quando íamos chorar para as escadas, era uma coisa que eu tentava perceber. O que é que o meu pai... O que é que lhe diria naquele momento? O que é que ele iria dizer, o que é que ele iria sentir... Não tanto em termos de conselhos, não é? Não é dizer faz isto ou faz aquilo, mas tentar perceber como é que ele iria encarar aquilo. E isso acaba por ser algo muito importante. E às vezes, é quase irónico, mas eu acho que às vezes a pessoa que morre está mais presente depois de morrer do que quando está viva. Porque depois de morrer nós começamos a pensar nela em alguns momentos, e ela está muito presente naqueles momentos em decisão em que eu estou a tentar escolher coisas. Eu lembro do meu pai. Ou seja, a influência daquela pessoa vive muito mais do muito. Eu julgo que está mais presente, não é? Porque nós acabamos por olhar de outra maneira para as frases que ela nos dizia. Portanto, eu lembro muitas frases do meu pai e antes, se calhar, não olhava tanto para essas frases, porque elas estavam lá, eu podia perguntar, né? Assim eu vou buscar as frases que ele dizia e acabo por trazê-lo mais para o meu dia-a-dia. Mas diz que só tomou realmente consciência da morte do seu pai quando escreveu Sim, morreu o meu pai. É o que me acontece sempre, né? A escrita é a formalização da realidade, no limite, para mim. Só quando eu escrevo é que aquilo se torna real. E aí foi mesmo uma coisa, foi quase automático, não é? A partir do momento em que eu escrevo aquela frase, começo a chorar. Eu antes, claro que estava extremamente triste, antes de escrever a frase, sentia aquele vazio, mas nunca
nunca percebi de uma forma tão clara o que tinha acontecido, né? E aquela frase, o meu pai morreu, de facto fez-me sentir que o meu pai morreu. E o que é hemórtia? É uma doença que todos podíamos ter? A hemórtia acaba por ser uma doença, neste caso é uma doença que eu inventei, que é concreta dentro do livro, que faz com que o pai não possa abraçar um filho, que é no fundo também a mensagem que eu tinha em mim. Eu não podia abraçar o meu pai, fisicamente ele já não estava cá, mas isso não depende de mim, né? Foi algo que não dependeu de mim. Ele morreu, não por culpa minha, portanto eu não tive responsabilidade nenhuma nisso. Mas eu quis também fazer olhar para as hemórtias que nós às vezes temos na nossa vida, que são pessoas que nós matamos da nossa vida por decisão própria. Às vezes irmãos que dizem a irmãos, tu para mim morreste, por um erro, por uma falha de um deles. E eu quis também fazer da hemórtia algo que fizesse olhar para isso, para estas mortes que nós decretamos. Sou eu que estou a decretar esta morte. Eu matei aquela pessoa da minha vida. Às vezes faz sentido, outras pode não fazer, mas eu quis fazer, lá está, como eu dizia há pouco, eu quero que as pessoas olhem para lá. E há mortes que são responsabilidade nossa. Fui eu que matei aquela pessoa da minha vida. Nós usamos mesmo essa frase, não é? Para mim estás morto. O livro fala muito também do toque. Ainda precisamos do toque nesta era muito digital. Também é importante, não é? É importante nós percebemos que, por mais que haja ferramentas e instrumentos maravilhosos de comunicação, até de partilha, não é? Entre as pessoas, o toque é sempre a base de tudo, não é? O eu sentir a presença do outro fisicamente pode ser decisivo. E às vezes não preciso muito mais, não é? Às vezes só preciso da presença. É algo que também o livro também tem, que é isso, que é o que eu preciso quando eu estou muito fragilizado, é que a pessoa esteja lá. Eu não preciso que ela me diga o que é que eu devo fazer, o que é que eu estou a sentir. Não, é só estar ali. E o amor no fundo é isso, é estar ali. E este amor de pai para filho, de mãe para filho, de irmão para irmão, é um amor desses. E é esse que me interessa aqui, é esse amor que nos faz estar, apesar de tudo. E apesar de tudo... há muita coisa ali pelo meio, mas nós conseguimos estar lá, apesar de tudo. E numa situação destas, foi o que eu mais senti, foi essa necessidade de ter a certeza do amor. A certeza do amor dá-nos uma segurança muito grande, não é? Eu saber que aquele amor vai estar lá sempre. O amor do meu filho, o amor da minha mulher, o amor da minha irmã, o amor da minha mãe. Aquele amor está lá. E isso dá-nos o conforto possível numa situação destas. Mas o amor também se pode transformar, ou seja, o amor não é igual a vida toda. Ou seja, dizia esse amor da mãe, o amor do... Pois, às vezes pode sofrer ali algumas transformações, mas eu julgo que, lá está, a própria definição de amor incondicional diz tudo, não é? É incondicional, independentemente das condições. Claro que pode sofrer mutações, porque eu próprio vou sofrendo mutações, eu sou uma pessoa diferente, vou amar se calhar de uma maneira diferente. Mas ela é um amor incondicional. Quando eu falo do amor pelo meu filho, ele pode ser o melhor aluno da turma, pode ter um comportamento exemplar, ou pode ser o pior aluno da turma, pode ser só fazer as neiras, só partir tudo, e eu continuo a amá-lo. Aquele amor é incondicional, eu não vou amá-lo mais por ele ser o melhor aluno da turma, não. E às vezes nós até dizemos essas coisas às crianças, isto é muito perigoso, não é? Eu dizer a uma criança, se tu fizeres isto eu vou gostar mais de ti, isto é extremamente perigoso, porque a criança vê aquilo como condicional. Se eu não for perfeito, se eu não fizer o que ele quer, ele já não vai gostar tanto de mim. O que eu tento dizer ao meu filho e às pessoas que eu amo é isso: eu amo-te incondicionalmente. O que não quer dizer que eu concordo com tudo o que tu fazes, que eu vá apoiar tudo o que tu fazes, porque às vezes eu posso estar em desacordo. Mas eu vou amar-te sempre. Se precisares, eu estou aqui. E é isto, no fundo, é isso. É estar. É o que eu dizia há pouco, é estar. Para um filho é uma coisa escandalosa quase, né? O amor que nós temos para um filho é uma coisa escandalosa. Até faltam palavras. É uma coisa que nem devia existir, porque é tão incrível, é tão poderoso, que nos deixa completamente reféns, né? Nós ficamos reféns. Eu antes de ser pai também há aquelas pessoas, eu ouvia aquela malta dizer, isto é uma nova vida e tal. Eu dizia, isto é treta. Mas não é mesmo, não há como definir aquilo. E deixa-nos, ao mesmo tempo em que nos fortalece, nós ficamos muito fortes, né? E nós conseguimos superar o nosso filho doente, é de facto uma prova de força muito grande. Também é o que mais nos fragiliza, né? Qualquer coisa que aconteça ao meu filho magoa-me muito mais do que a mim e deixa-nos numa posição ambivalente e de muito difícil gestão. O seu filho precisava de um transplante de fígado e no Hospital de Alfaces o menino que está doente também. Um fígado é uma metáfora para a vida? É uma metáfora para a vida, porque o fígado, tal como a vida, regenera-se, não é? O único órgão que se regenera. E eu quis trazer essa metáfora de muitas vezes, eu julgo que é o mais doloroso da nossa vida e também pode ser o mais maravilhoso da nossa vida. São as ressurreições que nós vamos tendo, não é? Nós vamos tendo pequenas mortes na nossa vida, vamos morrendo, morre um projeto, morre uma relação,
E nós morremos um bocadinho com aquilo. E tal como o fígado, nós podemos regenerar-nos. Isto é maravilhoso, é espantoso, é uma coisa incrível. E nós às vezes não praticamos muito isto. Olhamos só para o lado mau, acabou, não é? E o fígado dá-nos essa lição. O fígado pode regenerar-se, não é? Ele ganha outra vida, não é? E aquele pedaço de fígado que o Benjamin tem, não é? O fígado novo, como ele diz, cheio de orgulho, tem um fígado novo. Aquele fígado novo do Benjamin, ele é de facto novo, apesar de já ser de outra pessoa. Portanto, ele acaba por dar uma segunda vida, ele nasce de novo. E é o que nós fazemos na nossa vida. Portanto, essa metáfora, por isso é que o Hospital de Alfaces vem um bocadinho ao encontro disso, tal como a alface, que a alface também é frágil, nós também somos muito frágeis, mas podemos, dentro dessa fragilidade, conseguir de facto ressuscitar várias vezes. Essas pequenas mortes que vamos tendo ao longo da vida preparam-nos para o luto ou nada nos prepara? Eu acho que é impossível nós estarmos preparados para o desaparecimento de alguém que amamos. Mas dão-nos avisos, não é? Assim, avisam-nos, olha que isto pode acontecer, não é? Olha que isto pode doer. E daí o que falávamos há pouco do nosso crescimento, não é? Quando nós vamos ficando mais conscientes da nossa finitude, não é? Acabamos por ser mais delicados até connosco, não é? Porque quando eu estou a lidar com alguém doente, eu sou extremamente cuidadoso, não é? Julgo que somos todos, a não ser que sejamos uns animais, não é? Mas uma pessoa minimamente empática, não é? Quando está perante alguém doente, tem uma delicadeza muito grande com essa pessoa, é muito gentil até na forma como lida com essa pessoa. E julgo que nós vamos ficando também, à medida em que nos vamos aproximando da morte, digamos, do fim, pelo menos quando vamos começando a ter consciência desse fim, vamos ficando mais delicados até connosco, não é? Vamos tendo essa capacidade de perceber. Autocompaixão que não se pratica exatamente. muito. Até connosco. Perceber que aquilo que era uma coisa dramática quando nós tínhamos 20 ou 30 anos, agora é simplesmente a parte de ser uma pessoa, e nós sabemos todos isto, mas quando somos mais jovens, como estamos num plano quase de imortalidade, né? Julgamos que somos imortais, está muito longe, a morte está muito longe, a minha morte, a morte dos meus amigos, né? Tudo isso acaba por estar muito longe, porque os meus amigos são imortais como eu, têm a mesma idade que eu, ou andam ali à volta. Quando começamos a perder amigos, quando começamos a sentir essa finitude ali muito mais real, acabamos por ser mais delicados, mais empáticos connosco e com os outros, e isso é que é também parte de sermos humanos, não é? Eu acho que a humanidade também é isso, é essa capacidade que nós temos, que os outros animais que ainda não têm, de ganharmos dimensões, de ficarmos maiores. Nós vamos ficando maiores. Eu sinto muito maior enquanto pessoa agora do que há 10 anos, há um ano. Eu sinto muito maior como pessoa, sinto uma criatura, digamos, muito mais interessante, até para mim, do que há um mais ano. Completa. Mais completa, mais pessoa, né? E já não é pouco, ser uma boa pessoa já é uma coisa extraordinária, né? Fala-se suficientemente de luto nas redes sociais ou ainda é um tabu? Nós temos medo de expor as nossas fragilidades, né? Sempre, porque achamos que os outros vão de alguma maneira tirar partido das nossas fragilidades. O bullying é isso, no fundo, né? O bullying é alguém que aparentemente está frágil e o outro vai... É o engenho dos fracos, como exatamente, é isso, é mesmo essa noção que nós temos de que fragilidade é igual a fraqueza, né? Acabamos por associar as duas coisas, né? Este é fraco porque está a chorar, o outro é forte porque não chora. E ainda há um bocadinho isso, não é? Eu lembro da música dos The Cure, maravilhosa, Boys Don't Cry. Eu não sei de que ano que é, mas já tem 30 anos se calhar, e ainda continua bastante atual. Portanto, aquela ideia de que os rapazes não choram e que as pessoas fortes não choram. Nós nas redes sociais podemos às vezes ter pessoas que tentam ter essa coragem, mas depois são quase apagadas. E eu sinto um bocadinho isso em publicações eu senti isso sobretudo com o meu pai, que as pessoas, publicações eminentemente de luto, fogem muito. Não queremos lidar com essas emoções. Não queremos, aquilo está lá, mas é melhor não nos aproximarmos muito. Nós temos muito medo a esse lado, porque mexe com o mais profundo que nós temos. E eu senti isso com o meu pai, algumas abordagens, né? Algumas pessoas específicas, eu estou a lembrar de algumas, não posso dizer, mas algumas pessoas que de facto eu senti que tinham ali muito pudor em sequer se aproximar, porque aquele tema vinha ao de cima, né? Íamos ter de falar disso, e acabam por se afastar muito, não é? Porque tem medo que chegue a vez deles, não é? A vez dos nossos pais e os nossos avós e das pessoas que amamos, e temos ali algumas pessoas que têm mesmo isto, pode ser explicado se calhar pelas vidas delas, não é? Têm mesmo muito, têm pânico até de lidar com isto. Na altura em que falou sobre o transplante do Benjamin, falou sobre a vossa vida, não é? Mas normalmente não partilha muito da rotina da família, não é? Ou seja, esse é um lado que prefere manter para si. É só porque é desinteressante. Às vezes as pessoas pensam que é uma coisa... A vida de um escritor ou de alguém que escreve, não é? Mesmo nos jornais é igual, sendo que nos jornais tem um lado bom, que é
às vezes vão ao terreno, não é? Tem esse lado mais prático, não é? O meu lado é em frente ao computador a escrever, quer dizer, não tem nada de... Não tem glamour. Não tem glamour nenhum, não tem interesse nenhum mesmo. O que tem interesse, e isso eu já ia colocando às vezes, eram algumas frases que o Benjamin ia dizendo, isso é interessante porque são desconcertantes e tem aquele humor negro que as crianças têm, que é uma coisa deliciosa, não é? E isso eu julguei interessante para as pessoas perceberem. Acaba por nos desconcertar a nós adultos a facilidade com que uma criança consegue olhar para uma coisa tenebrosa. Falar de qualquer tema, não é? É uma coisa tenebrosa, que é uma coisa de terror quase, e ela consegue ir buscar uma piada daquilo de forma natural. Tem essa inconsequência que nós às vezes precisávamos um bocadinho de inconsequência, não vamos ser todos agora inconsequentes, mas um bocadinho de inconsequência às vezes faz-nos falta. Mas qual é a sua opinião sobre a exposição das crianças nas redes sociais? Tenho aqui os dois lados, não é? Eu agora tento não expor, digamos, o rosto do Benjamin, portanto ele agora, houve uma altura em que teve de ser, agora vamos tentar não expor o rosto dele, mas respeito quem o faz. É uma coisa, como é uma coisa nova, digamos, nós os pais não sabemos muito bem o que é bom, o que é mau. O que temos é de respeitar o que a criança disser. Se a criança disser que não quer aparecer, não aparece. E é o caso do Benjamin, ele não quer aparecer e não aparece, não há problema nenhum. E o meu papel enquanto pai é respeitar isso. Depois há casos em que de facto há uma exploração muito grande, não é? De todo o dia, fez isto, depois fez aquilo. Acaba por ser se calhar demasiado, mas lá está, cada pai... Eu tento ter essa empatia, digamos, perceber que cada pai está a fazer o seu melhor. Eu acho que todos os pais estão a fazer o seu melhor, não é? Estão a fazer aquilo é porque acham que aquilo vai ser importante para a criança, porque aquilo vai trazer qualquer coisa que depois a criança é que vai usufruir, digamos. Portanto, tento não apontar o dedo e fazer o meu melhor, é o que eu tento fazer. Sobre que temas é que não escreve nas redes sociais? Ou seja, que temas que são tabus para si? Eu escrevo sobre tudo. Tento não posicionar, digamos, não dizer de que clube sou, de que partido sou. De religião já não posso dizer agora, porque com o que vivi acabei por ter uma ligação espiritual e também já escrevi sobre isso. Eu agora acho que acredito em Deus, não coloco lá o acho, porque de facto houve ali momentos que eu senti qualquer coisa ali que eu não consegui explicar, qualquer coisa que pode estar no âmbito do tal divino de que se fala. Portanto, esse era outro dos tabus, digamos, que era religião, política e desporto, não é? Portanto, eu não digo que clube sou, nem digo de que partido é que sou, ou se tenho partido. Portanto, tento não ir por aí, porque já sei que vai trazer coisas que não são boas. Só vai trazer energias que não me interessa trazer, não me interessa, porque eu ao dizer que sou deste, os outros vão atacar, como eu dizia há pouco. Portanto, não me faz sentido. Agora, gosto de falar sobre questões políticas, gosto de falar sobre desporto, até porque joguei futebol, portanto sinto o que é um bocadinho o desporto, enquanto federado, enquanto alguém que vivia o desporto diariamente, mas o posicionamento clubístico ou partidário é uma coisa que é altamente tóxica, sobretudo para mim. Portanto, eu estar a posicionar-me seria muito tóxico para mim, porque iria sofrer muito com a pancada que viria dos outros lados. E não me interessa, não acho que seja o mais importante. Interessa-me posicionar-me face ao que o desporto pode ser, face ao que a política pode ser, e aí é ter sempre uma posição. Falava aí sobre fé, também é um tema que hoje não é tão cool falar sobre ter uma religião ou não. Não é. E eu era alguém que tinha muitas dúvidas sobre o que era isso da fé, mas a fé salva-nos mesmo, e esta fé não tem que ver com ser esta religião ou aquela religião. De facto, a fé, eu ter algo que me permite continuar a ter uma frinchinha de luz, pode segurar-nos. Portanto, a fé salvou-nos também. E a fé dos outros também, porque nós recebíamos pessoas que diziam que estavam a rezar, muitas pessoas a rezar, pessoas das mais diversas religiões, portanto, com as suas práticas, com os seus caminhos até essa fé, e nós sentimos essa energia, portanto, acabámos por sentir isso. Nunca sentimos tanto como ali. Portanto, eu acho que foi real, aquela energia, digamos, nós acabámos por senti-la, até o próprio Benjamin acabou por sentir, e por isso é que eu agora digo que acho que acredito em Deus. Ainda faltou acho, mas acho que falta pouco para esse acho desaparecer. No início da nossa conversa dizia que já apagou publicações, ou seja, não tem receio de apagar ou de arquivar? Ou... Nada de todo, porque acabei de ter aquilo é o meu espaço ali, né? Aquilo é a minha casa, no limite, né? E eu tenho na minha casa os quadros que eu quero ter. Eu tenho um quadro que eu gostava e agora não gosto, eu tiro, não tem mal nenhum. Depois nem é uma questão de democracia, às vezes as pessoas confundem democracia com ofender, né? Ofensa, eu ofendi-te e agora tu tiraste o meu comentário. Claro que sim, né?
Ridículo seria eu deixar o comentário. Isso não é democracia, não é? Confunde-se um bocadinho o que é democracia com outras coisas que são tudo menos democráticas. Democracia é eu ter o meu espaço e ter no meu espaço o direito de ter lá quem eu quiser e os comentários que eu quiser e os textos que eu quiser. Depois, se quiserem comentar para os jornais aí têm outra responsabilidade que é diferente, porque têm de facto de ter essa abertura que eu ali não tenho. Ali são pessoas, é a minha casa, e naquela casa são pessoas que gostam de ler o que eu escrevo, outras que podem não gostar, mas se forem educadas não tem problema nenhum. Portanto, também tem lá comentários de pessoas que não gostaram. Isto nem é só comigo. Eu apago muitas vezes comentários, porque lá está, às vezes as pessoas têm esta ideia quase de confronto, não é? Quando eu, por exemplo, ponho que aconteceu uma coisa fantástica na minha carreira, não é? Qualquer coisa que aconteceu, um prémio ou uma escolha qualquer coisa. Muitas vezes aparece um comentário, isto é para o outro ver, que não sei o quê. Pá, não, eu apago esses também, porque não faz sentido eu ter ali pessoas a insultar outras pessoas, porque não faz sentido nenhum. Mas nós temos esta quase a necessidade de colocar-nos todos em comparação. Portanto, eu já apaguei muitos comentários ofensivos para outras pessoas que não eu, porque não faz sentido para mim eu ter ali pessoas a ofender pessoas. Porquê, não é? O que é que o seu algoritmo está sempre a sugerir? Está sempre a sugerir livros, desporto, que eu também vejo muito. Mas é sobretudo estas duas coisas, livros e desporto. E agora aparece também muitas coisas de pais, portanto, ao nível da parentalidade, muita coisa mesmo. Portanto, eu também sou seguidor de algumas pessoas nessa área, portanto, acaba por ser uma coisa que surge muito. Portanto, acaba por ser essas três coisas e está bem assim. Sendo que é importante também aqui percebermos o que é o lado mais negativo desta coisa do algoritmo. Para mim, eu sinto falta de facto de outras coisas. Ou seja, nós ficamos numa bolha. Ou seja, nós estamos a ler sempre aquilo que gostamos. E é muito mais interessante para mim, às vezes, ter outras coisas. Até pessoas, eu gosto muito mais de estar a falar com pessoas que têm uma opinião diferente. Porque aí eu vou estar das duas uma. Ou ela vai me convencer, e isso também é uma evolução da minha parte, eu perceber que a outra pessoa até tinha razão, ou então os meus argumentos vão ter de ganhar uma nova solidez. Portanto, é muito mais interessante também eu consumir outras coisas, e acaba por ser isso que eu sinto falta. Mas lá está, aí surge o livro. Isso é perigoso, estarmos sempre na mesma bolha. E é aí que surge o livro, surgem em jornais, surgem as revistas, aí é uma escolha minha, eu vou ler ali o que eu quero e vou escolher, não é? Essa liberdade eu tenho ainda de ir a uma biblioteca, de ir a uma livraria e escolher o que eu quiser ler. Alguma vez se preocupou com a sua utilização das redes sociais? Ou seja, no sentido de ser muito? De ser uma dependência? Não, às vezes sim, mas quando nós temos um filho, acaba por não existir, porque eu quero estar com ele, portanto acaba por não estar assim tanto tempo com ele. Mas às vezes penso, se calhar agora é a altura de deixar isto um bocadinho, ir lá para fora, sobretudo quando ele está na escola, portanto se calhar é a altura de fazer outras coisas. Este podcast chama-se A Vida Não É O Que Aparece. Qual é a maior ilusão que as redes sociais nos vendem? Eu julgo que nisto será quase unânime, né? As pessoas que vierem aqui responder essa pergunta, se calhar vão todas neste sentido, né? Que é uma espécie de felicidade obrigatória, né? A ditadura da felicidade. Por isso é que eu escrevi também a Amiga Cinzenta nesse sentido, para combater um bocadinho a ideia de que a tristeza é uma coisa má. E ainda há pouco um miúdo numa escola dizia algo que vai ao encontro disso, que ele dizia, Pedro, se a Amiga Cinzenta é a tristeza, porque é que ela é amiga, não é? Porque nós achamos que a tristeza é só negativa, é uma coisa horrível, que não deveria existir, mas a tristeza faz parte, não é? E nas redes sociais, por isso é que os miúdos também têm essa quase obrigação de estar sempre bem, está tudo bem com eles, de mostrar que está tudo bem com eles, acabamos por não perceber que a tristeza também é o que nós somos. E as redes sociais trazem essa obrigação, depois trazem a comparação também, a ideia de comparação também está muito presente, não é? Eu estou aqui em minha casa e está alguém nas Maldivas e até, porque é que eu não estou nas Maldivas? E, o outro tem um Ferrari, o outro tem um telemóvel novo. Nós acabamos por... Lá está, porque nós só expomos o sucesso, não é? Eu nunca vi nenhum post de alguém a dizer espetacular, fui demitido, não é? Não, nunca pomos espetacular, fui promovido, né? Nós expomos o sucesso. E como só expomos o sucesso, o resto não está à vista, a pessoa que consome só consome o sucesso e acha que é só sucesso. E a minha vida não é só sucesso, a minha vida é muito fracasso e não é por isso que eu sou um falhado. Mas essa ideia de sermos falhados vem daí, da comparação com o outro e da ditadura da felicidade, não é? O que é que as pessoas acham que sabem sobre si que não sabem? Deve ser muita coisa, não sei, nunca perguntei, mas as pessoas acham que eu sou se calhar uma pessoa sensível e eu acho que sou. Agora, eu não sei se haverá mentiras que as pessoas veem em mim que de facto são mentiras, né? Não sei, não consigo, nunca pensei sobre isso, é uma boa pergunta. Nunca pensei sobre isso, o que é que as pessoas podem ver em mim que eu não sou. Não faço ideia, gostava de saber agora. Lanço o desafio agora nos comentários em quem puder pôr qualquer coisa diga.
Então, Pedro, estamos a chegar aqui ao final, mas queria só jogar aqui um pequeno jogo. Eu vou sugerir 2 temas muito específicos que são populares nas redes sociais e vai ter que escolher a que tema é que dá like e que tema faz scroll. Ou seja, o que interessa... E o que siga em frente. Sim. Então, dicas de livros infantis ou vídeos de parentalidade? Qual dá like, a qual dá scroll? Neste momento, dicas de parentalidade. Like. Like, sim. Vídeos de limpezas ou vídeos com intervenções de deputados na Assembleia da República? Boa. Não, ainda assim os deputados acho que podem ser interessantes. Há alguns deputados muito interessantes. Vídeos sobre casamentos ou vídeos com receitas de alfaces? Com alface. As receitas, acho que sim. Alface, eu gosto de alface. Estamos aqui a chegar ao final do episódio e já falamos um bocadinho sobre o percurso do Pedro, sobre os livros, sobre as redes sociais, também é por isso que estamos aqui. Mas agora eu gostava de olhar um bocadinho para o futuro. Se coloca a hipótese de alguma vez sair das redes sociais? Às vezes tem essa vontade? Ultimamente não. Já houve uma altura em que tive, de facto, essa necessidade quase de abandonar uns dias e abandonei mesmo. Portanto, fiz lá umas programações, aquilo ficou programado e durante uma semana não fui lá ver. Mas ultimamente não, porque eu tenho sentido, como eu dizia há pouco, tenho sentido uma energia muito positiva. E quando não é positiva, se calhar fui eu que não fui tão positivo assim, se calhar também na abordagem. Sendo que positivo não tem que ver com felicidade. Pode ser positivo e fazer-nos olhar para coisas menos felizes. Mas positivo no sentido de que está a construir qualquer coisa. Há ali qualquer coisa que está a ser construído. E neste momento não, mas é uma coisa que está sempre em cima da mesa. E julgo que todos nós, uma questão de saúde, de limpeza até, às vezes temos essa tentação de, se calhar isto não faz sentido nenhum, não é? Mas no meu caso, eu tenho aqui, peço desculpa, aqui no meu caso eu tenho a questão profissional, não é? Portanto, acaba por ser uma obrigação quase. É quase uma obrigação, sim, porque é a minha profissão. As pessoas querem ler o que eu escrevo, é a minha profissão, e então, ao contrário, se calhar de outras pessoas que, se não tiverem nenhuma necessidade profissional nas redes sociais, se calhar não custa nada sair, não é? Mas se fosse desaparecer, qual seria a publicação de despedida? O Benjamin a sair do hospital, aquela é a melhor imagem do mundo e é que eu quero que... É que está na minha cabeça sempre que eu estou mais cinzento, é aquela imagem e é aquela imagem que eu quero que fique. Muito bem, obrigada, Pedro. Muito obrigado. Assim nos despedimos esta semana. Podem continuar a acompanhar o Pedro Chagas Freitas nas redes sociais e já agora o público também. Quanto ao podcast A Vida Não é o que Aparece, sigam na sua plataforma habitual. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.